Então, gravando a reunião, sejam bem-vindos à nossa sexta reunião. Já foi aí metade do curso, né? Então, 13, nós temos um feriadinho, então são 12. Nós vamos hoje chegar na metade já. Passou rápido demais. Não sei para vocês, mas para mim está passando muito rápido esse ano. O conteúdo hoje é kit robótica. Talvez para quem não tenha dado aula ainda, não conheça, seja bem gostoso. Para aqueles que já conhecem, talvez seja um pouco maçante, né? Porque já viu tudo que a gente vai ver. Mas é bom que aqueles que conhecem vão ajudar os que não conhecem. Ok? Então, como sempre fazemos, no início das reuniões, um espacinho para a gente falar do que está fazendo, o que deixou de fazer, o que deu certo, e fica aberto para o falar. Alguém se candidata? Vai, Edson. Ô, professor, na realidade não é o que está dando certo, é um negócio que está dando errado. Eu queria conversar com vocês para ver o que vocês estão aprontando. Os Chromebook, aí você vai lá e lá no MBlock você seleciona lá o Arduino que foi feito pelo pessoal do Paraná, da Robótica Paraná, né? Aquele da cabecinha verdinha lá, como é o nosso lema. Você vai lá e seleciona ele. Mas, na maioria das aulas, ele não fica lá mesmo eu clicando na estrelinha lá para ele ficar como favorito, né? Alguma coisa assim. Ele não fica no MBlock. E aí, parece que é o dia que você precisa mais, você clica lá para achar o dispositivo e não fica rodando aquele negócio, não aparece dispositivo nenhum. Daí você reinicia, ele liga de novo, ele fica daquele mesmo jeito. Ele fica procurando dispositivo e não acha dispositivo nenhum. Acontece com vocês ou o negócio é pessoal comigo? Eu não uso muito o RT, né? Mas as bibliotecas da RT. Mas toda vez que vou buscar alguma biblioteca, a extensão lá a extensão no MBlock é demorado. É bem demorado. De vez em quando o computador não acha, fica lá 5 minutos, 10 minutos, desliga, liga, põe, nada. E tem vezes que é de primeira. Você pega, põe e é de primeira. Eu acho que é mais problema do MBlock em localizar as bibliotecas. Então, professor, mas, por exemplo, eu tenho lá o misto, né? Eu tenho misto. Eu tenho o Zacer, né? O Zacer eu nunca tive problema. Ele está lá, eu vou lá, e agora os Chromebook eu estou tendo esse problema. Então, é assim que funciona mesmo. É desse jeito, demora mesmo. E o meu é notebook. Eu acho que é questão de internet também. Eu acho que a nossa internet do estado dá um bloqueio. Porque se você levar o Chromebook para casa para testar, ele responde de um jeito bem diferentão. Então, eu acredito que tem alguma coisinha no link do estado. Entendi. Acontece muito e é meio normal, e olha que às vezes até no Acer acontece também. Assim, o MBlock, ele é bem chatinho, você tem que ficar atualizando, o aluno tem que estar no @escola, se tivesse puxar, às vezes na hora que ele está fazendo, puxa o e-mail raiz, aí se puxa o e-mail raiz, não, as bibliotecas não aparecem da mesma forma. Outra coisa, as bibliotecas, no próprio, quando a gente vai usar a biblioteca, às vezes eles usam um nome meio parecido e o nome não é igualzinho que está lá. Aí, às vezes, a gente tem que fazer pesquisa, então, assim, alguns problemas que estão dentro do material, sabe, de quem montou o material. Eles colocam o nome da biblioteca, daí quando você precisa buscar, você vê que não é bem aquele nome. Aí você tem que pesquisar em outro lugar para você ver que outra biblioteca que é a mesma que aquele. E isso é tanto no MBlock ou quanto no Arduino.
E no Arduino online é pior ainda, que também dá esse problema para puxar a biblioteca. Às vezes ele roda. Além do sinal da internet, se for a internet do estado, bloqueia um monte de coisa, tem isso também, e tem a questão, não sei se é a própria plataforma ou o quê, porque às vezes, gente, eu tenho uma internet que não é do estado, e tem dia que dá problema nela também, a internet está boa, mas a própria plataforma ali dá um bug, não sei se é muito acesso, ou o que acontece, que tem hora que não vai. Joguinha. Cláudia? Entendi. Olha, eu não sei se procede, mas esses tempos atrás, foi alguém do núcleo que falou. Esses tempos atrás eu fiquei sabendo que a internet do estado ela tem mais upload que download. E daí isso interfere. A biblioteca da nossa casa é mais download que upload, e do estado é ao contrário. Então, se está baixando alguma coisa, vai dar problema mesmo, porque tem menos download que upload. Cláudia, aí também tem os filtros. Sim. Aí os filtros que eles colocam acabam bloqueando algumas coisas também. Mas eu vejo assim que, além disso, na internet do estado é pior. Mas na outra também acontece. Então, eu acho a questão de plataforma. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, do Scratch. Quando carregou demais, começou a dar os bugs, sabe? Então, eu acho que as próprias plataformas, chega uma hora que é muita gente utilizando, que piora. Eu também concordo. Mais alguém, pessoal? Falar sobre algum outro assunto que fez, que deixou de fazer? Não? Tranquilos? Então vamos lá. Para a nossa reunião. Lembrando, o ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas. Por isso, não deixa de manter as suas câmeras ligadas. Ok? Há uma campanha grande para as câmeras, né? Ô, professor, Oi? eu posso pedir uma coisa, se for possível, numa hora, o senhor puder dar uma... O senhor conhece o Orqui? Aquele outro simulador? Acho que é o Orqui mesmo que fala. Alguém Não mexi. Já entrei lá, mas nunca mexi. Então, eu queria saber também, porque eu também não sei mexer. Eu até sei mexer em algumas coisas, mas não sei girar os componentes. Alguém domina alguma coisa? Eu ia pedir se o senhor pudesse dar umas dicas para a gente, se o senhor soubesse. Não, eu só entrei para ver um projeto lá que eles fizeram e me deram o endereço de lá. Que aqui no Mas... Tinkercad, nem todos os componentes tem, e lá tem igualzinho, sabe? Então, para gente que tem pouco material e tem muito aluno, seria viável, né? Sim. Então, tá bom. Mas eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu te mando o material, alguma coisa. Eu não sei virar os componentes, mudar lá, eu não sei, não estou conseguindo, eu não consigo encontrar, sabe, assim, o jeito de... Cláudia. Oi, pode falar. Eu também já vi, mas não domino, e teria vontade, eu acho que a gente poderia colocar isso no Forms depois, e o professor levar também lá, para que ele fizesse uma aula dessa para a gente, né? Não custa nada. Então era isso que eu ia pedir. Vamos colocar lá no Forms depois, aí a gente pede, todo mundo pede, e aí o professor intercede por nós lá. O que você acha, professor? Lógico, é uma coisa, uma ferramenta a mais para a gente conhecer, né? Isso, então vamos colocar todo mundo no Forms hoje lá. Hoje, na hora do Contribua Conosco, vamos reclamar para eles darem um material para a gente sobre o Orqui. Cláudio, eu tenho algumas anotações aqui de como girar essas coisinhas assim, daí depois eu até passo. Ai, Dilma, passa para mim, faz favor. Manda para colocar lá no WhatsApp, Dilma, ajuda todo mundo. Põe no grupo também. Põe no grupo, gente. Coloca tudo lá no grupo, Dilma. Tá certo. Obrigada. Fala, Tiago. Nada. Oi, pessoal, boa tarde. Cláudia, pessoal, se vocês puderem, coloca o nome do software para a gente ali no chat, daí... Coloca. O Woki.
Legal, eu vou dar uma olhadinha. Obrigado, viu? Ok? Então vamos lá. Agenda de hoje: acolhimento 10 minutos, conteúdo 25 minutos, em ação 35, socialização 5, para concluir 5 minutos. Lembrando, dia 17 de novembro, entrega do diário, 24 de novembro, entrega do plano de ação. Temos uma possibilidade de começar a apresentação no dia 1º de novembro, para quem já terminou o seu plano de ação. Então, se alguém tiver interesse, semana que vem, né? Não, daqui 2 semanas, então entre em contato para a gente organizar. Tá? Quem tiver com o plano de ação pronto e quiser apresentar no dia 1º de novembro, tá certinho. Vamos assistir um vídeo. Se por acaso ele não der certo, eu passo o link para cada um assistir. Vamos ver se vai dar certo. O futuro da educação começa no estudo da maior tecnologia já inventada, o cérebro humano. Ok, pessoal? O que acharam do vídeo? Bem? Legal, legal, professor. Ok, Giovana? Professor, eu acho assim que eu estava assistindo e lembrando, né? Quando eu era criança, eu matava a aula para ir no fliperama jogar. Matava a aula. Daí foi evoluindo as coisas, né? Daí esses dias, semana passada, eu tive uma experiência assim, que é o RV lá, né? A realidade virtual.
jogando, e daí você, gente, é uma coisa assim que não dá para você distinguir, você sente o impacto da arma na sua mão. Tem hora que você não sabe se distinguir se sabe, se é real, se é ilusão. O cérebro da gente não consegue. É bem que fala mesmo que o nosso cérebro não sabe distinguir a realidade, né, da ilusão. Ele não sabe o que é real, o que não é real. E realmente, na realidade virtual, a gente se perde, hein? E daí dá medo. Não, você sente assim, sabe? Como se fosse. Olha, eu não sei nem descrever. Daí eu falei, gente, o que é isso? Sabe assim? Daí estava vendo e pensando na evolução de todas as coisas que eu já tenho uma certa caminhada, uma certa idade, né? De todas as coisas, da TV, do videocassete, depois o DVD. Hoje em dia a gente nem usa mais DVD. E daí dos videogames, porque eu lembro que daí meu pai, né, para não matar mais aula, meu pai comprou aquele Atari. Depois eu tive um Nintendo de cartucho que até hoje existe lá no sítio, né? Eu e meus irmãos, depois PS, né? E hoje, depois o Xbox, agora a gente joga no stream, no computador. Então, assim, olha, daí chega a realidade virtual que eu não tinha tido experiência. Falei, olha, gente, está muito evoluído demais. Obrigado, então. Tiago? O professor me ouve? Pode falar. Professor, eu achei interessante essa ideia de começar pelo cérebro, porque as IAs, as inteligências artificiais, elas têm muito essa ideia de você reproduzir os procedimentos da inteligência humana, usar o cérebro como inspiração, sabe? E eu estava vendo lá, tem começou a se produzir uma literatura sobre isso, sobre inteligência artificial. E daí eles têm lá os tipos restrita, que só faz uma atividade específica, a geral, que consegue interpretar como um ser humano, dados de calor, imagens, ou simultaneamente, resolver problemas. E tem um último que é a superinteligência, sobretudo combinada à computação quântica, ela superaria a nossa capacidade lógica. Então, por exemplo, os sensores dela podem perceber campos magnéticos, neutrinos, infravermelho, ultravioleta. Ela seria uma máquina que perceberia muito mais sensações do que o nosso corpo é capaz, e com o avanço da computação quântica, com mais potencial para raciocinar, né, num sentido bem específico, para processar informações. Então, parece bem rico. Eu estou compartilhando aqui, professor, um slide que eu fiz de inteligência artificial. Todo mundo que quiser usar, sinta-se à vontade aí. Copyleft, direito autoral livre. Obrigado, Tiago. Rodrigo? Eu estava ouvindo a Cláudia falando aí, né? Quando matava a aula para jogar fliperama, eu também fazia isso, né? Fazia isso, foi no meu ensino médio aí, eu estudava à noite, ensino médio, tinha um boteco do lado, e a gente ia lá direto, né? Final de semana também, no sábado, às vezes estava chata a rua, aí ia pro fliperama jogar. E hoje eu tenho um hobbyzinho bem complicado, que eu coleciono, né? Eu coleciono videogames, né? Aí eu comecei a ver, por exemplo, ó, hoje eles dispõem de periféricos, né? Sem fio, por exemplo, ó. Esse aqui, por exemplo, é um controle de Super Nintendo sem fio, ó. Eu tenho também, só que o meu é de PC. De PC, né? Aí eu jogo no console original, né? No videogame original, aí eu conecto um plug, né? É um plug sem fio, ó. De Super Nintendo, por exemplo, né? Tem de Nintendinho também, ó. Né? Aí eu tentei meio que acompanhar, né? Então eu tenho consoles modernos e consoles antigos aqui. Desde Nintendinho, Super Nintendo, PlayStation, Você Saturn. tem o de cartucho? Porque o meu é de cartucho. Eu tenho de cartucho. Eu tenho 3 consoles de cartucho. Tem o Mega Drive, Super Nintendo e o Nintendinho. Que legal.
Eu mantenho aqui, é complicado. É um hobbyzinho caro hoje em dia, né? É verdade, professor, é um hobby caro. Eu quase não tenho muito tempo de jogar, mas eu jogo desde a quinta série, gente. Eu jogo bastante. Meus moleques jogam. Os meninos Minhas também crianças, jogam. meus meninos aproveitam mais. Eles ligam o PlayStation aqui, três moleques, ele liga os 3 controles e fica jogando Minecraft aí 1, 2 horas no final de semana. Eu nem vejo a cor dos videogames. Obrigado, Rodrigo. Olhando o vídeo ali, eu comecei a lembrar, né? Faltou coisas ali, né? Faltou o mimeógrafo, não está ali. Era um projetorzão, aqueles antigão mesmo. Projetor de transparência, né? Aquele projetor que tem no filme do It, vai passando. É o Fuscão, pessoal. Eu lembro que a gente chamava de Fuscão. Então, faltou algumas coisinhas ali. Esse dia eu encontrei uma caixa de disquete aqui. Eu tenho umas fitas VHS. Aí tinha uns videocassete velho lá na escola. O diretor quer levar embora? Não vai servir mesmo? Eu separei aqui para ver se consigo mandar arrumar para poder fazer Queria fazer um projeto na escola de conversão de vídeo, de ripagem, né? De ripar vídeo VHS para arquivo digital. Placa de captura eu tenho, né? Para fazer essa transferência. Ô, professor, só o tempo de mandar arrumar, né? O que aconteceu? Eu entrei no link do e-mail, tá um e aqui tá outro, é isso ou eu tô louco? Ô, Rodrigo, esse projeto seu aí, de recuperar as fitas, né? Pode ter certeza que você não vai envolver só os estudantes, não, hein? Os pais, avós, a galera vai gostar. Parabéns. Eu achei um armário gigantesco lá de vídeos de festa junina, de tudo quanto é coisa lá. Chegou no e-mail, eu acho que não Ô, Rodrigo, eu achei interessante que você coleciona, numa hora você fazer uma exposição do seu acervo também, porque muita gente não conhece. Sabe, eu vejo pelos meus filhos aqui, meus meninos, eles não conhecem. Daí, quando eu conto para eles, é assim, não sei o quê. Muitos têm jogos antigos que eu comprei para eles conhecerem, porque eles não conheciam. Nossa, seria bem legal, sabe, assim. E eu seria, olha, quando você fizer, me chama, tá? Eu quero ver o seu acervo. Ok. Então, pessoal, estamos na reunião 6, kit de robótica e suas aplicações. Objetivos: conhecer os componentes do kit de robótica, compreender as suas aplicações e realizar as atividades identificando os componentes e suas funções. Então, lá no final, no Em Ação, a gente tem 1 ou 2 atividades, dependendo da agilidade de vocês de responder. Ok? Kit robótico. Ele vem acomodado em uma caixa plástica, é composto hoje, né, pelos Chromebooks. O que vieram em 2021 eram notebooks da Acer, e o kit hoje contempla mais de 440 componentes. É claro que cada jumperzinho eles contam também neste cálculo, né? Não é de placas, 440 placas, e sim todos os componentes somam 440. Então, tem algumas definições que a gente tem que conhecer. Primeira é a placa de expansão. A placa de expansão permite ampliar a capacidade de conexão de periféricos em circuitos elétricos ou adicionar funcionalidades a uma placa dita mãe. A placa controladora de comunicação é uma placa controladora, corresponde a uma interface entre a placa-mãe e outros componentes do computador, ou seja, permite a comunicação entre essas duas partes. Utilizando a analogia do corpo humano, a placa controladora de comunicação corresponde ao cérebro. Atuadores. Os atuadores são componentes eletrônicos que transformam um sinal elétrico em energia mecânica
produzindo movimentos. Sensores. Sensores são dispositivos capazes de identificar estímulos do ambiente e responder com eficiência através de sinais de alerta. Conectores. Os conectores permitem a conexão entre dois pontos em um circuito eletrônico, ou seja, conectam sensores, motores, atuadores, entre outros componentes de um circuito. E a placa de expansão permite ampliar a capacidade de conexão de periféricos em circuitos elétricos ou adicionar funcionalidades à placa-mãe. Se eu não me engano, já estava aqui no slide anterior. Então, no nosso kit de robótica, vem placas, atuadores, sensores, placa controladora, placa de comunicação. Então, temos vários e vários componentes. E hoje a gente vai conhecer muitos deles. Não vamos ver todos, mas muitos deles a gente vai ver e ver onde é um uso. Pode haver outros usos também. Nós vamos ver um uso que pode ser dado para aquele componente. Então, começamos com a protoboard. A protoboard é uma placa de montagem de circuito e conexão de componentes eletrônicos. Os componentes são encaixados nela através dos jumpers, possibilitando fazer diversos projetos. Aplicação. Protoboard, podemos usar LED, jumpers e Arduino para o acendimento do LED. A explicação aqui eu achei bem fraca, né? A protoboard é uma placa de prototipagem que evite que a gente vá queimar, tem que ficar soldando os componentes. Então, se eu tivesse que ligar um LED numa placa do Arduino, ou 5 LEDs numa placa do Arduino, eu teria que, sem a protoboard, eu teria que pegar os fios, soldar os fios num pino para poder encaixar no Arduino e fazer a solda do outro lado nos resistores e dos resistores no LED. E depois fechar o circuito. E quando eu terminasse isso, estaria com tudo soldado. Quando a gente usa a protoboard, a gente faz o projeto, desmonta e volta tudo ao normal. Não tem solda, não tem nada. Então, ela é uma placa, no meu ponto de vista, é uma placa de prototipagem. Por isso, o protoboard. Ok, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? A outra placa que nós vamos ver é a placa Sensor Shield V5.0, que é uma placa de expansão do Arduino que permite a conexão de variados componentes. Aplicação: permite a conexão de diversos componentes à placa. Então, essa é uma placa de expansão. Ao utilizá-la, eu aumento os recursos da plaquinha original e, com isso, eu consigo ligar mais equipamentos, por exemplo. A outra placa é uma plataforma de prototipagem eletrônica, que é o Arduino Uno R3, como um mini computador capaz de processar e armazenar informações, utilizada na maioria dos nossos projetos. Aplicação: através dele, junto à montagem dos componentes e à programação realizada pelo IDE do Arduino ou pelo M-Block, é possível fazer o protótipo funcionar. Então, nós utilizamos no estado, na robótica, essa placa Arduino Uno R3. Ela foi uma das primeiras a serem desenvolvidas, ganhou o mundo em 2010. Aqui no Brasil, pegou mesmo, a partir do ano aí de 2013, 2014, a utilização dessa placa do Arduino Uno. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Comentários?
Professor, essa shield aí no kit 2023, ela não vem. Ela Não vem? Não, esse é 2021, eu acho, né? Porque eu comecei robótica esse ano. Aqui Mas fala que é o de 2023. Não, será? Aqui, ó, kit robótica de 2023. Não, tem essa shield, sim. Tem. Eu não a usei ainda, tá lá no kit, Não, eu mas também não usei. usei. Eu tô confundindo com a outra, mas tem a Ponte H, que é uma outra shield também. Shield, a ponte H, o joystick, ó, o ponte H, é uma shield Então, também. não, essa não é Ponte H, essa daí. É Essa a aqui outra. é a placa de expansão. Aham. A E H, tem sim. Não, Janinha, tem sim, eu lembro que eu já vi, mas eu não usei ela ainda. Mas tinha, no 2021 era uma outra Ponte H que tinha. É uma bem parecida com essa mesmo, na do 2021. Usa para fazer o 2021 robôzinho. tem essa aqui e tem a ponte H. A do 2021 não tem a ponte H, aquela vermelha. A ponte H é só do kit 2023. 2023, a 2021 tem duas. Não, eu fui ver o material, daí tem o material. O primeiro, antes de atualizar, tinha um material lá, tinha só 2021. Depois que eles atualizaram. Falando da ponte H, acho que ela deve aparecer daqui a pouco. No kit de 2021 tem a ponte H para 4 motores, que é a L293D. E no kit de 2023 tem para 2 motores só, que é a vermelhinha pequenininha, que não é uma shield, é um módulo só. E é a L298N, se eu não me engano, o nome dela. É isso mesmo, professor. É L298N. Só que daí, professor, dá para pôr 4 motores, sim. Ela vem com 2 motores, mas aí você coloca no mesmo borne, os jumpers dos motores conseguem colocar 4. Sim, mas aí você não controla os 4 independentemente. Então, eu não sei. Aí é só em paralelo. Não. Daí eu ainda não montei o físico, tá? A hora que eu montar, eu passo para vocês, tá, gente? Eu estou nos testes, vou começar agora. Ela trabalha em paralelo, né? A de 2 motores. Pode ligar 4, ela se tiver. Ela controla motor A e motor B, né? Só tem 2 saídas de motor. E a 293 tem 4 saídas. Você pode ligar os 4 motores independentemente. Essa que está na mão do Rodrigo ali. E tem outra shield também, né? Tem essa aqui também, né? Essa shield que você mostrou é essa que está aqui, essa sensor shield V5.0? É isso? É 5.0. Essa aqui é a shield. Dá para montar o braço mecânico, dá para montar nessa aqui. Acho que é nessa aqui que monta, né? Que coloca os cabos nas ordens aqui. E tem essa shield aqui, que é aquela shield do carrinho, né? Que você substitui pela ponte. Aí você substitui essa aqui de 2021, aí 2023 no lugar dessa tem a da ponte, né? A de 2023 é um módulo, né? E essa que a gente tem que conectar os fios todos. Essa aí é uma shield, que a gente já acopla. Essa shield é que tá 2021 para o carrinho, né? Aí eu tenho um carrinho com o projeto com a ponte, né? Fala, Thiago. Oi, professor, não, só confirmar uma dúvida. Shield é um termo genérico para extensões do Arduino, é isso? São componentes que você acopla diretamente do Arduino. Então pode ser designado para vários tipos de componentes. A característica de uma shield é que você encaixa ele no Arduino. Um módulo você encaixa numa protoboard, por exemplo. Mas daí é uma plaquinha de circuito impresso. Sim. Um sensor tranquilo, normal, ele vem sozinho, por exemplo, o fotorresistor, ele não tem uma placa nele, ele é só um sensor. Entendi. É como se tivesse que ter um componente controlador e não só... Legal, professor. Então é normal, né? Só o sensor, módulo quando vem com uma plaquinha de tipo impresso junto e a shield que a gente encaixa. Beleza?
Quem pode ler para nós? Beleza. Pode ser eu, professor. Vamos lá? Vai lá. O módulo Wireless SP8266, que é conhecido também como SP01, ele possibilita o Arduino conectar-se à rede sem fio, possui ainda a capacidade de funcionar como o Access Point, e ele vai ser usado nas aplicações da IoT, né, que é a internet das coisas, e ligar uma lâmpada através do celular, por exemplo. Depois a gente tem a barra gráfica de LED de 10 segmentos, que é um pequeno display para realizar as sinalizações e mostrar algum tipo de variável através da intensidade apresentada na barra. E sua aplicação seria aquela super máquina de 2008. O último, a gente tem um buzzer passivo de 5 volts, que é transdutor para emissão de sons e melodias, possibilitando o controle dos tons gerados. A aplicação, tocar um alarme de fumaça ou tocar uma música, e aí vai embora. Obrigado. Aqui eles apelaram um pouco na aplicação, tocar uma música, o buzzer, a qualidade eu não consegui fazer ele tocar, imagino tocar uma música. Ele é usado em alarme, sim. Alarme é o uso que ele foi feito, né? Não foi feito para tocar música, não. A gente tenta, mas não sai, né? Fica aquele bibibi lá e não vai embora. O aluno gosta de fazer bagunça, né? Mas a música é difícil da gente reconhecer. Algum comentário, pessoal? Não? É para fazer o código Morse. Mas, professor, aqueles videogame antigos que a gente tá falando aí, as musiquinhas eram um buzzer desse, hein? Aquele Atari, as musiquinhas eram tudo pipipipopopó, né? Tiago? A gente conseguiu lá, pessoal, fazer com buzzer passivo melodias. Né? Tem o que a professora de arte foi lá e a gente descobriu que está muito mais ligado ao invés da frequência do som, ao ritmo com que a melodia ocorre. Então tem muito a ver com os intervalos, você conseguir a melodia. Eu fiz uma tabelinha com a frequência dos sons para ajustar lá na função Tone. Vou compartilhar com vocês lá no WhatsApp. Deixa eu achar aqui. Obrigado, Tiago. Alguém poderia ler para nós? Módulo TM1637 com um display 7 segmentos de 4 dígitos. Possui 7 segmentos luminosos de controle individual que formam dígitos conforme a programação. A aplicação com conexão otimizada é muito utilizada em projetos como contadores e relógio. Pode continuar? Continua. Display gráfico OLED 0.96. Possui alto contraste e nitidez devido aos diodos orgânicos emissores de luz de resolução 128 por 64 pixels. Os pinos desse display possibilitam conexão direta com a protoboard. Aplicação muito utilizada em projetos de exibições gráficas com mensagens, contadores e leitura de sensores. LED 5 mm difuso, amarelo, azul, branco, verde e vermelho. Diodo emissor de luz utilizado para sinalização visual ou recurso estético. Cores: amarelo, azul, branco, verde e vermelho. Aplicação: acender o LED quando o sensor de temperatura aferir um valor determinado. Obrigado, Rodrigo. Então, para quem não mexe, lá no módulo de 2, aqui, o módulo TM1637 vem só no de 2023, não vem no de 2021. O de 2021 é um módulo só de 7 segmentos com um dígito, e também a gente tem que fazer todas as ligações dos resistores para cada LED. Eu, pessoalmente, gosto mais de mexer no outro do que nesse. Esse é incrível, é muito melhor. Só que a programação, para ele ficar legal, não é no início do curso de robótica.
A gente pode fazer relógio, pode fazer um punhado de coisa. Mas lá na aula que é apresentada esse display, é um contador, a gente faz um loop, um contador, e não tem graça nenhuma, né? Só fica 1, 2, 3, 4, até 9.999. Então, o uso que a gente pode fazer é muito melhor, é muito maior, só que o conhecimento necessário não está naquele momento lá onde ele é apresentado nas aulas. Fala, Edson. Só reforçando o que o senhor falou, né? Até no outro curso eu trabalhei com o outro, né? O simples lá, né? E eu só reafirmo o que o senhor falou. O outro a gente abre pra caramba, dá pra gente fazer um monte de coisa ali, deixar eles ver qual que acende qual e fazer uma dinâmica bem diferente. Agora esse aí fixou o negócio, né? Você vai lá, cola, copia, jogou e pronto, acabou. Ele não tem acompanhamento, ele não tem o que ele criar mais, ele não tem que fazer mais nada ali, né? Só aquilo que está colocado e acabou, né? E aí não veio no kit agora, né? De 2000... aliás, ele veio só no kit de 2023, né? Esse aí aqui, eu fiquei... Esse aí, né? Eu fiquei com 2 lá e fiquei no outro kit mais velho com 8 do outro, né? Na realidade, é isso que aconteceu. Cláudia? Então, eu usei ele e eu fiz a programação, né, com a contagem progressiva e a contagem regressiva, eu consegui fazer com ele. Eu fui fazer pesquisa. Então, assim, na linguagem de programação, que é o inteiro, você consegue fazer a contagem progressiva e a regressiva. Daí, para você fazer, eu não tentei, gente, porque eu também não sei muito de programação, eu vou pesquisando essas coisas. É a linguagem booleana, né? Você consegue fazer ele ser relógio, marcador de data. Daí a programação é enorme, eu estava olhando lá, mas eu não tentei fazer. Mas com os alunos eu consegui fazer. Daí eu expliquei para eles no plano cartesiano, né? Os números positivos, os negativos, maior que zero, menor que zero, e nós fizemos a contagem progressiva e a contagem regressiva eu consegui fazer nele. Obrigado, Cláudio. Divaldo? Então, professor, aqui na nossa escola a gente recebeu os kits de 2023. E aí só tinha esse de 4 dígitos, né? E como a gente tinha feito na outra jornada, a gente fez a experiência com aquele simplesinho, né? O que eu fiz? Eu comprei os simplesinhos e ignorei esse e trabalhei com os simplesinhos. Foi mais fácil e foi bem mais divertido, eu acho, né? Bem mais tranquilo com ele. E a gente também fez, sabe? Colocou lá os números. Aí eu falei, cada um tem que colocar a letra do nome. Aí eles procuraram, tal, fizeram, cada um fez a própria letra. Aí eu falei, agora faz a letra piscar, agora faz, sabe? E aí foi bem divertido, eles conseguiram desenvolver bem até. Muito mais legal do que esse daí, que, como a professora falou, envolve um monte de programação que a gente nem tem naquele momento, né? Cláudia? Professor Divaldo. Então, assim, eu imaginei que ele poderia dar letras, porque, assim, como eu fiz a contagem regressiva, ele também dá fazer o sinal de menos. Ele faz também. Então, dá para você colocar lá, sabe, quando você coloca lá na variável, você pode colocar lá na variável, por exemplo, 2 menos 1, ele aparece. Deu certo. Só letra que eu não tentei. Vou tentar fazer, então, dá para ver. Tiago? Oi, pessoal. Eu fiz um curso no SESC e lá a gente lidou um pouquinho com os displays. A programação é complexa, ela é legal para trabalhar matrizes, porque você tem que posicionar linhas, colunas, tal. E a gente construiu um termômetro, usou sensor térmico, ele mostrava a temperatura, foi bem legal, assim. Então, eu proporia trabalhar aquele que o professor comentou, pequenininho, na robótica 1, e o mais complexo, aquele que tem 16 pontos, tal, trabalhar na robótica 2 para ter situações um pouco mais complexas. Obrigado, Tiago. Aqui o display gráfico OLED também não tinha no kit de 2021, só tem no kit de 2023.
No kit de 2021 vem o display de 16:2, tá? Então, quem tem o kit antigo não vai ter esse componente, vai ter o display de 16:2. Também funciona bem, só que só tem duas linhas e 16 colunas para se trabalhar. Ok? No kit de 2021 também não vem esses LEDs difusos, tão coloridos, né? Lá no de 2021 vem todos brancos, cristalizados, e aí sim, pela frequência, ele dá a cor. Então, eles são chamados de alto brilho. Todos são cristais, né, brancos, e a frequência que determina a cor. Esse difuso é mais barato, porque ele só tem uma cor, né, a branca, e o que faz a cor dele é a cápsula, a cor da cápsula. Tranquilos? Então, essa é a diferença dos dois tipos de LED. O difuso, a frequência é igual em todos, o que muda é a cor da cápsula que vai gerar a cor. O alto brilho, não. O alto brilho é a frequência que é da eletricidade ali, nos terminaizinhos dentro, né, dos diodos, que vai fazer gerar a cor. Então, são mais caros que os difusos. Beleza? Então, dependendo do kit que você tiver, você tem difuso ou tem o alto brilho. 2021, só alto brilho. 2023, ser sincero, eu não olhei, não sei se tem alto brilho, e pelo que estava vendo aqui, é só difuso. Beleza, pessoal? Fala, Nivaldo. No de 2023, tem um branquinho que chama RGB. Aí ele tem 3 perninhas e dá para trabalhar cores diferentes nele. O de 2021 tem também o RGB. O professor, então, no caso, o RGB, ele é alto brilho. O RGB é alto brilho, que faz a cor... E vai mudar a cor e vai ser a resistência, frequência. os diodos lá que emite pela frequência. Certo. Tá? Só que tem o RGB, são 4 pernas, né? Uma para positiva ou negativa, dependendo se ele é ânodo ou cátodo, e as outras para o R, para o G e para o D, né? Vermelho, verde e azul. Já os LEDs comuns, alto brilho, eles são 2 pernas, que nem os outros mesmo, só que a cápsula é branca e a frequência ali é que vai determinar a cor que ele foi projetado para ser. Ele é mais intenso, a cor, a luz que ele emite, do que os difusos. E se o difuso for meio de China, então, tem uns que você liga e nem vê quase que ele mudou, que ele acendeu, né? Porque é bem sem vergonha. Eu não conheço do kit de 2023, então não posso falar. Quem pode? Fala, Cláudio. Dos LEDs, assim, dos difuso, do kit, o que eu notei, o que tem mais brilho, mas eu acho que também a tensão é maior, né? É o azul. O azul, ele dá um brilho maior. Então, quando você eu quero fazer alguma coisa assim, eu uso sempre o azul. Ele dá um brilho maior, parece mais. Olha, quem pode ler o slide para nós? Eu leio, professor. Então vai, Cláudio. Microservomotor, constituído por engrenagens em metal, o que possibilita melhor torque. É um motor pequeno e leve, de posicionamento ajustável entre 0 graus e 180 graus, através de pulsos de controle. Aplicação, braço robótico. Módulo semáforo 5 LEDs com resistores. Componente contando com LEDs nas cores que representam pares, avance e pares não, até jogos pare, avance e atenção, e resistores otimizando a conexão ao Arduino e o controle de cada LED. Aplicação destinado à prototipagem de modelos de semáforos para carros e pedestres. Gente, se alguém já usou esse módulo, ele vem ali, a marcação bem ali dos pininhos, qual LEDs que é para acender, mas está errado, viu? Está trocado.
Tá. Foi uma vida eu consegui distinguir qual era. Daí, olha, foi difícil, hein? Então, eu coloquei tudo na cor, assim, e marquei, sabe? Para eu saber qual que era. Ponte HL298N, Drive. Permite o controle com a utilização do Arduino de até 2 motores DC e um motor de passo. O termo ponte H refere-se à forma do circuito elétrico e à aplicação da tensão. Aplicação: mover as rodas de um carrinho. Obrigado. Estou procurando uma coisa, por não sei. Então, pessoal, no kit de 2021 vem desse micro servo motor e vem esse que é o roxinho e vem um azulzinho também. A diferença deles é que o eixo ali é de plástico e o outro é um eixo de alumínio. Então, um é um pouquinho mais resistente do que o outro. Eu acho que esse aqui é mais resistente do que o outro com azul, tá? No kit de 2021 não vem esse módulo semáforo, tá? Só no 2023. E como a gente falou lá no início, a ponte H vem no de 2023, a L298N. E no de 2021 vem a L293D, que é uma Shield. Tranquilos? Você pode ler? Eu continuo. Resistores com valores variados limita a corrente de um determinado ponto do circuito. Aplicação: usado em diversos protótipos para evitar que um LED queime. Acelerômetro e giroscópio. Mede a aceleração e a velocidade angular, rotações ou inclinações. É muito usado para determinar a posição de um objeto no espaço. Aplicação: rotação da tela de um celular. Chave tátil, que é o push button. É um botão com 4 terminais interligados aos pares. Quando pressionado, os terminais se conectam, dando continuidade ao circuito ao qual a chave tátil está ligada. Aplicação: interruptor de luz. Obrigado, Cláudia. Então, esse daí vem nos dois componentes, né? Tanto nos dois kits, né? Tanto no de 2021 como de 2023. Ok? Professor, esse acelerômetro, onde a gente vai usar ele? Que é para rotação de tela de celular, mas na aplicação lá dentro da robótica. O senhor sabe? Esse ano, no Ensino Fundamental 2, nós utilizamos o giroscópio, tá? Então, tinha uma atividade lá que mexia o giroscópio e, conforme ele reconhecia o giro, né, o movimento, fazia alguma coisa. Eu não lembro mais o que era para fazer, mas reconhecia o giro do componente. Fala, Thiago. Eu achei legal, professor, parece que ele dá para trabalhar a ideia de equilíbrio, né? Por exemplo, você combina com o motor servo, você coloca lá um C, estiver de ponta cabeça, vira 90 graus. Então, você pode criar uma maquininha que sempre vai estar se levantando de alguma forma ou mantendo uma posição. É assim, tem várias funcionalidades, né? Uhum. Aí, quem se aprofundar, faz o projeto e manda para nós. Eu mexo pouco com o giroscópio. Fala, Edson. Legal. O grupo aqui, né, o Master, eles estão com uma ideia desse acelerômetro aí. Eu achei meio que abusada a ideia deles. Eu falei, dei corda, né? Porque a gente tem um campeonato de foguete, né? E o foguete é o foguete que sobe mais alto. Então, eles querem colocar um acelerômetro desse em cada foguete,
para poder ver quanto tempo de aceleração ou qual vai ser isso aí. Eles vão ter que pensar ainda, mas usar o ângulo quando ele começar a cair. Então, quantos segundos demorou para ele mudar o ângulo dele de subida para descida, né? Aí eles vão ter uma ideia de quantos metros realmente, ou quantos segundos, né, ficaram no ar, qual que ficou mais tempo no ar, alguma coisa assim. Aí eles vão pular, mas a ideia principal é usar ele nisso aí. Uhum. Obrigado, Anderson. E aí, pessoal, continuando. Então, joystick shield. Então, notem que essa aqui é uma shield. Então, ela tem as garras para se conectar ao Arduino. Por exemplo, essa shield que eu tenho aqui, ó. Ela tem essas garras na parte de baixo. É um display 16:2 com buttons. Então, a gente conecta a shield, para quem nunca viu, né, diretamente no Arduino. A gente encaixa nos terminais. Então, essa é a característica da shield. Eu acoplo diretamente no Arduino. Ela ocupa todos os lugares de conexão do Arduino. Beleza? Então, joystick com alavanca de 3 eixos, 2 potenciômetros para os eixos X e Y e um botão para o eixo Z. Aplicação. Com funcionamento idêntico aos controles de videogame e 6 botões para serem programados e permitir a montagem do controle. Módulo mini sensor de movimento, né, de presença, o PIR, composto por 2 elementos piroelétricos, é destinado a detectar níveis emitidos pelo corpo humano de irradiação infravermelha. Aplicação. Ao presenciar um movimento, emite um pulso com o qual é possível executar uma ação voltada a projetos de automação, como sistemas de segurança. E o módulo de rádio, MFR24L01, de 2.4 GHz, é destinado à comunicação sem fio, com 120 pontos de frequência e um transceptor wireless com antena de 22 dBi e alcance de até 1 km em 250 kbps, 750 metros em 1 megabyte e 520 metros a 2 megabytes. Aplicação, portão eletrônico. Fala, Cláudia. Então, eu acho que eu já comentei isso. O PIR, alguém já montou? Porque assim, eu montei, mas eu não voltei a testar, a fazer novamente. A hora que eu olhei a montagem da aula, não tinha nenhum resistor. Daí o Arduino, ele fornece 5 volts. E ele está marcado que ele é de 3,4, né? Ou 3,6, uma coisa assim. Daí eu falei, nossa, tem que pôr um resistor, senão ele vai queimar. Eu falei, não, vou fazer igual a montagem da aula. Daí eu fiz igual a montagem da aula, a hora que eu liguei, cheirou queimado. Eu acho que eu queimei ele, daí eu não montei mais. Então, assim, eu queria saber, alguém montou já para ver certinho? Porque eu achei, assim, estranho isso. Fala, Thiago. Oi, Cláudia, foi a aula passada. Eu nem atentei que esse dispositivo diz 3.4. Eu segui as orientações lá e coloquei no 5, mas nenhum aluno comunicou cheiro e funcionou. Funcionou bem, assim. Mas, de fato, pode provocar a queima, né, do componente. Então, até vou cuidar agora. Então, acho que na saída do positivo, onde liga na porta digital, é legal colocar um resistor, né? Eu vou dar uma olhadinha lá, daí depois qualquer coisa compartilho com vocês. Mas, professor, uma coisa interessante que me chamou a atenção, que eu acho que é um trabalho que a gente tem que articular com as universidades, é assim, cada componente desse é riquíssimo em conteúdos de ciência básica. Então, ali o PIR é termologia pura, radiação infravermelha, ali em rádio eu consigo contextualizar ondas. Então, esse trabalho de desconstrução do artefato tecnológico
para encontrar a ciência básica que está incorporada nele, parece ser fundamental, sabe? Para a gente trabalhar aquela troca que eu acho tão importante entre a ciência básica e a ciência tecnológica. Eu acho que é um lobby que a secretaria e nós, como educadores, temos que fazer com as universidades e revalorizar novamente o papel das universidades também na nossa formação, sabe? Eu concordo com você, Thiago. Esses componentes que a gente vê, faz uma coisinha simples ali, talvez por desconhecimento, por exemplo, meu de muita física, né, conhece um pouco, mas não sou da área, não consigo aprofundar muito sobre o componente. Sei o que eu leio ali e o busquinha rápida que faz na internet. Mas eles vão muito além do que a gente poderia chegar deles. Então, se a gente tivesse uma fonte onde tivesse informação partindo do componente, mostrando tudo que ele é capaz, como ele é feito, os conceitos envolvidos nele, nossa, seria uma ótima para nós, né? A gente poder mexer com isso. Fala, Cláudia. E acrescentando o que o professor Tiago falou sobre a questão da contextualização dos conceitos de ciência, de física nos componentes. O tempo, assim, sabe, é curto, porque eu faço isso. Então, assim, a gente acaba levando mais tempo, então tem que ser revisto isso também. Não só ter a fonte, mas ser revisto também a quantidade de aula, entendeu? Para você trabalhar tudo isso. Então, assim, eu costumo trabalhar uma aula teórica, uma aula prática. Então, na teórica, você contextualiza, você explica, dá para você abordar vários conceitos de física. Como não tem física no segundo ano, essa é a chance da gente colocar, porque a gente não sabe o que vai vir o ano que vem de física. Então, mas o nosso tempo ele é curto. Como a Janinha tinha falado uns tempos atrás, sobre que ela fala assim, olha, se eu levo 3 aulas para fazer uma coisa, eu registro 3 aulas, tá certo? Eles têm que perceber que tem que ser revisto esse tempo que eles colocam para a gente. E a cada 2 aulas, um assunto. Tem assunto que dá em 2 aulas, mas tem assunto que não. Fala, Rodrigo. Eu estava comentando esses dias com os professores, né? Principalmente os professores lá dos itinerários, né? Como seria interessante, talvez, na minha visão, na visão de da maioria aí, seria interessante se o primeiro e segundo ano, o primeiro e segundo ano, por exemplo, ele fosse direcionado para o ensino médio normal, comum, já que tem uma aula a mais, entendeu? Aí ficaria aquele conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano, no primeiro e segundo ano, e no terceiro ano ficasse só os itinerários. Aí os alunos no último ano ficariam só com projetos, com os itinerários, com as matérias específicas de cada opção, né? Aí não ficaria com aquele conteúdo mastigado, superficial, que aparece no RCO, por exemplo, né? Com conteúdo um conteúdo muito extenso para passar em pouco tempo. Ele quer que a gente esmiúce um conteúdo gigante em uma aula. Biologia quer que a gente passe segunda lei de Mendel em uma aula, é impossível, por exemplo, né? Entendeu? Aí ficaria o último ano para isso, né? Já que a carga horária é maior, né? Já tem uma aula a mais, com 6 aulas, né? Ficaria praticamente quase igual numa escola, num colégio particular, que você vê primeiro e segundo ano ali inteiro, e no último ano você vê uma espécie de revisão, né? Por exemplo, né? Mas é uma opinião, né? Em relação a isso. Pelo menos no último ano ficaria direcionado. O aluno quer mesmo fazer aquilo, seguir aquilo, aí ele participaria mais de projeto, montaria projetos de iniciação científica, entendeu? Então o aluno ficaria somente com isso, só montando projetos, mexendo em projetos, escrevendo projetos, né? Ficaria só nessa parte mais mão na massa mesmo, né? No último ano, né? E não perderia conteúdos importantes aí nos anos anteriores. Janinha? Eu acho que também, gente, concordo com tudo isso que vocês falaram, e além de tudo a gente tem a questão das trilhas, que o número do aluno é muito pela quantidade de material que a gente tem,
Aí aquele que já não tem muito interesse, ele adora ficar encostado ali e não fazer nada e que o outro faça, né? E aquele que tem interesse, ele fica brabo porque ele não consegue toda a aula estar fazendo. Eu vejo assim também outra coisa, que até nas aulas de robótica, claro que para a gente estar começando é muito bom ela estar aqui. Nós temos que olhar que nós temos um material bom. Só que eu acho que ainda de uma aula para outra, professora Ilse e demais colegas, falta essa conexão. Eu acho que essas aulas, elas teriam que ter, assim, uma conexão de um projeto com o outro, e 2 ou 3 projetos, dá um espaço de tempo para a pessoa juntar e fazer um projeto maior. Entende? Tipo, eu vou trabalhar com temperatura. Aí eu vou trabalhar com sensor de temperatura. Aí, depois, eu vou juntar e ver lá, além de eu ver lá no motor, no serial lá, eu ver ali no visual, ou no OLED, ou no outro, entendeu? Fazer, assim, uma conexão. Então, parte teórica, então vamos trabalhar com temperatura, vamos trabalhar calor, temperatura, aplicação, clima, não tem uma ligação lá com outro itinerário, que, por exemplo, é o pessoal que trabalha com agricultura e com outra coisa lá, e aí juntar ainda mais que a questão das outras trilhas, assim, e o conteúdo, ele ser, assim, estruturado, não começar, assim, o que eu percebo com a minha experiência de física, é que tem um conteúdo lá no início, daí depois ele não tem lógica, a Cláudia, o pessoal aí de física, depois pula uns 4 ou 5, ele acaba voltando naquele que ele poderia ter uma interligação. Então, tipo, vou trabalhar com RGB, vou trabalhar com... tem um fenômeno natural com isso. Então, o que seria o fenômeno natural? Trabalhar, por exemplo, a questão do arco-íris. Então, assim, fazer e aí trabalhar com a questão das cores, frequência. Eu acho que está faltando isso também, sabe? E aí dá um espaço para que a gente, depois de trabalhar esses conceitos e esses projetos menores, dá um projeto maior no final. Tipo, como se um trimestre você tivesse várias possibilidades e aí, no final, o aluno escolhesse, não, eu quero juntar essa aula com essa, e montar um projetão, entendeu? Tipo uma feira, tipo de repente, até fazer lá um semáforo para deficiente visual, para deficiente auditivo, sabe? Mas ele tem a possibilidade que, com essas aulas que a gente desse, juntasse e desse um projetão lá no final. Isso. Obrigado, Jane. É a minha ideia também. Quem fez a sequência das aulas, eu acho que, para começar, elas foram feitas para a robótica, não foram feitas para o ensino médio. Então, eles pensaram na dificuldade da construção das aulas. A gente tem que brigar para que haja uma lógica em si. Uhum. E que essa lógica, mesmo que na robótica, em contraturno, continue o modelo atual, que é mostrar os componentes passo a passo, do ensino médio tem uma sequência. Então, isso a gente tem que reclamar. Exatamente, professora Ilse. Daí que a gente vê é que a gente está usando a mesma sequência. Uhum. Aí eles querem que você monte o projeto no final, mas, de repente, óbvio, tem um monte de componente legal ali, e que, de repente, elas estão assim, se você olhar o material, elas estão todas salteadas no meio. Então, assim, poderia, tipo, lá a aula 45, por exemplo, ela podia juntar com a 2. Eu não sei se é só eu que percebo isso, tipo, uma lógica, assim, para você montar depois, no final, um projeto inteiro, usando vários componentes de várias aulas, sabe? Aí você entrega para o aluno, por exemplo, você fez aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Agora eu quero que você junte todos esses componentes e faça um. Aí vai depender dele correr atrás, vai depender dele... Exatamente, tipo um maker ali, uma cultura maker, depois você já dá o embasamento, entende? Uhum. E dele conhecer o componente. Eu acho que na trilha está faltando isso. Também concordo com você. E isso é lá no Contribua Conosco. Tem que reclamar lá, que é onde eles dizem que leem bastante. Fala, Tiago. Oi, professor, me ouvem? Aham. Não só um complemento, me comunicando com o Rodrigo sobre a carga horária da FGB. Já tem nota oficial do MEC, indicação do MEC,
de que parece uma das mudanças que haverão no novo ensino médio é o aumento da FGB e a diminuição das disciplinas específicas, dos itinerários. Então, acho que dá para se esperar alguma mudança nesse sentido. O MEC propõe continuar os itinerários, ficarem apenas 2 ao invés de 4, e ampliar um pouco a formação geral básica. Então, aumenta provavelmente nos próximos anos a carga horária da FGB. Obrigado, Tiago. Cláudia? Então, complementando, amei sua ideia, Janine. Amei, parabéns. Complementando, assim, falando o que eu observo. Se você olhar em questão, assim, de programação, as aulas, elas estão numa sequência, né, do mais fácil ao mais complexo. Então, a pessoa ela montou só olhando para a programação. Mas como nós somos professores de física, como a robótica está dentro da física, nós temos esse olhar que a Janinha tem. E uma outra coisa, gente, o aluno, o que eles menos se interessam é programação. Eles se interessam mais em saber como que funciona, como que eles montam, porque a programação em si eles não têm aquele interesse, tem que ficar brigando para você poder explicar alguma coisa, porque é o que eles querem mesmo. Então, por que não aproveitar isso daí para dar conhecimento, né, para o aluno, né? A aplicação no cotidiano da física, que dá muito nas aulas de robótica para fazer isso. Então, eu acho que é isso que está faltando. Os conteúdos, eles estão aleatórios mesmo, bem aleatórios. Ou então, eles poderiam fazer o seguinte, dar uma abertura para a gente que é professor, organizar esse currículo, sabe assim? A gente montar o nosso planejamento. Eu vou dar esse trimestre, vou dar isso, depois eu dou isso. Porque eu fiz isso com algumas aulas, sabe? Sim, eu adiantei algumas aulas, passei outras aulas depois, eu acabei fazendo isso porque eu achei que era pertinente naquele momento. Nas aulas de robótica eu fiz isso. Então, Cláudia, só complementando ali, professor, o que a Cláudia falou, eu estou sentindo essa dificuldade na hora de eu montar a feira. Porque eu vou fazer uma feira de robótica na escola. Né? Primeira feira de robótica lá, gente, pensa o trabalho que está dando. Porque daí eles vêm assim, professora, eles pesquisaram o projeto. Daí eles vêm e dizem assim, professora, eu quero fazer esse. Aí você vira você para ir atrás de componente, para procurar componente, esse não dá, vamos ver esse aqui, vamos testar esse daqui, vamos fazer esse daqui, viu? É como a Cláudia falou, eles amam montar. Gente, tem aluno que deu uma chave para eles. Eles ficam montando aula e aula. Eu acho que falta isso para eles. Porque nós, quando éramos criança, a gente caía, a gente montava carrinho de rolimã, a gente montava os nossos próprios brinquedos, e eles não têm isso. Para eles é tudo pronto. Então, quando eles veem alguma coisa de montar, gente, eles amam isso. Obrigado, Janinha. Dilma, vamos ser breve, pessoal, porque o nosso tempo está... Esses dias, agora, para uma das avaliações de robótica, eu pedi para os meus alunos em grupos, né, para eles fazerem aquele labirinto elétrico, né, aí usando alguns dos componentes que nós já vimos na robótica, os LEDs, os resistores, né, o buzzer também. Nossa, preciso de ver o sucesso que foi entre a molecada, porque daí lá no grupo, na sala, eles montaram 7 labirintos. Aí o diretor, na hora do intervalo, pegou um pedaço de uma das aulas, colocou lá na quadra, sabe? Nós arrumamos certinho. Aqueles alunos que conseguissem fazer o circuito ganhava uma caixa de bis. Foi um sucesso. E os alunos, né, que fizeram os labirintos, nossa, eles ficaram assim, muito... ficaram assim, todos cheios de si, sabe? Se achando mesmo, ficaram muito felizes de eles terem feito aquilo. Daí eles ficaram cuidando, sabe? Eles ficaram orientando. Foi muito legal. Até o diretor pediu também para levar no período da tarde. Daí, à tarde, também, eles foram lá apresentar para os alunos da tarde
Aí os alunos fizeram uma festa, né? Foi, assim, um evento para a escola. Foi muito legal. Obrigado, viu? Cláudia? Então, só complementando, a Janina vai fazer a feira. Eu não vou fazer, eu vou só expor os projetos que eu fiz durante o ano. Vai ter uma feira das profissões na minha escola, daí eu vou aproveitar e vou apresentar, né? Vou expor os projetos, eles vão explicar. Mas seria interessante mesmo. E eu gostei também do labirinto, Dilma. Eu não conheço. Depois passa para mim, por favor. Obrigada. Então, Dilma, passa no grupo, Dilma. Eu quero labirinto também. Tá ok. Teve um, Janinha, que ele fez, ele trabalha numa oficina, ele fez com a bateria de um carro. Menina, aquilo faz um barulho. Foi o que mais fez sucesso. Passa para mim que eu vou passar para o meu adiantado do Fundamental, que ele trabalha numa oficina. E ele vive fazendo tudo de montagem para mim. E ele é meu monitor. Passa para mim que eu tenho certeza que ele vai montar. Os alunos da escola vão amar, foi demais. Posso colocar as fotos? Compartilha que eu vou pedir para ele colocar na feira. Vou pedir para esse menininho. Compartilha as fotos, os vídeos para a gente ver. Pode pôr no grupo, professor? Pode sim. O professor pode tudo no grupo. Podem colocar tudo lá que vocês tiverem. Tá ok. Então, o módulo receptor infravermelho IRKY022 com controle remoto. É um dispositivo composto por um chip microcontrolador infravermelho, possibilitando, por meio de pulsos, a transmissão de dados por até 8 metros. Aplicação com a utilização do sistema com controle remoto. Módulo sensor de chuva, possui uma placa com sensor sensível à presença de gotículas em sua superfície e LEDs indicadores para tensão e saída digital. Aplicação destinada à detecção de condições climáticas variadas, como chuva ou neve. Módulo sensor de gás e fumaça MQ2, com sensibilidade ajustável via potenciômetro, é destinado à detecção de fumaça e gases, ou outros inflamáveis, tais como gás natural, propano, metano, butano, GLP, hidrogênio, gás natural e álcool. Aplicação: sistemas de segurança contra fumaça e incêndio. Continuando, potenciômetro linear de 10 kΩ é um componente para controle de corrente utilizado em projetos variados, com a função de regular tensão ou luminosidade, por exemplo. Aplicação: ajuste de intensidade de luminosidade. Sensor de distância ultrassônica HCSR04, sensor que usa sinal ultrassônico para identificar a distância entre 2 centímetros e 4 metros, até um objeto. Aplicação: sistema de estacionamento de veículo. Jumper macho-fêmea, com uma extremidade com pino e a outra voltada à recepção de pinos. Aplicação: é um cabo destinado à conexão entre componentes. Então, esses são alguns dos componentes que são utilizados lá, que estão disponíveis nos kits da robótica. E, além desses, existem outros componentes por aí, tá, pessoal? Não é só existe o que está no kit, não. Tem muito mais outros componentes. Por exemplo, o sensor de gás lá. Tem o MQ5, MQ05, MQ08, que são mais específicos para determinados tipos de gases. Então, é só consultar. Não está no kit, mas devagarinho, se a gente tiver interesse, vamos falando com a direção e comprando mais componentes. Ok? Então, parte de nós corrermos atrás para adequar melhor. O kit já é bem completo, mas não é o total que se tem. Claro que tudo é custo, né, pessoal? Fala, Tiago. Senhor, dois comentários sobre o sensor de gás e uma dúvida. Eu vi duas aplicações muito interessantes. Uma é um robô de uma agência ambiental que ele passa na área industrial
percebe a concentração de gases e já emite multas ambientais. Eu achei isso o máximo. Guarda eletrônico. O outro que os alunos do ensino médio colocam um exemplo lá, acho um sarro, é uma cadeira que chama Punzomatic, lá a tradução em inglês. É bem escatológico o tema, mas ela percebe quando a pessoa solta pum no trabalho, na sala de aula. Concentração de CO2 e consegue. Então, eles acham o máximo. Falou em bobeira, eles acham graça, mas acabam aprendendo, né, com esse tipo de exemplo. E a dúvida, professor, é se o professor e os colegas já fizeram projetos com umidade, com bomba d'água ou sensor de chuva, como é que eu protejo os outros componentes? Teria que fazer um jumper longo? Tem shield impermeável? Como é que funciona? Eu não fiz assim para ficar permanentemente, tá? Brinquei na hora ali, mas eu acho que a solução mais viável é os componentes que não podem pegar umidade, você selar uma caixinha e deixar do lado. Sela uma caixinha de alumínio, alguma coisa, de plástico, com borrachinha para não entrar umidade do lado nenhum. Eu acho que é o mais fácil da gente trabalhar, né? E fio mais longo, lógico, né? Não vai se colocar em cima do canteiro, né? Vai ter que afastar um pouco. Beleza? Ok, pessoal? Então, essas são o que a gente viu aqui hoje, são alguns dos componentes. Vocês já têm os slides, né? Já foi passado para vocês, junto com o convite dessa Meet, e os kits de robótica, tanto de 2021 como de 2023, está nessa aula 3 do kit de robótica, do Robótica Educacional, módulo 1. Então, entra lá, Robótica Educacional, módulo 1, e aula 3 fala dos 2 kits. Beleza? Tranquilos? Então, nós vamos fazer, talvez não dê para fazer as 2 atividades hoje, a gente vai fazer essa primeira atividade, que é responder às questões de um quiz. Para quem não está familiarizado, para quem não mexe com robótica, aconselho a pegar esses slides que a gente está, porque as perguntas serão sobre esses componentes que foram mostrados no slide. Agora, para quem já é do ramo, né, aí não precisa dos slides que vai conhecer os componentes. Então, vou postar o link aqui no chat e nós teremos apenas 15 minutos para fazer. Então, e é 15 corrido ainda, tá, pessoal? Porque nós demoramos muito no nosso bate-papo. Mas foi importante a gente se posicionar e conhecer. Então, vão lá, respondam. Quem precisar de auxílio, o material, vou publicar aqui também os slides desses que eu acabei de mostrar. Mas acredito que a maioria não vai precisar. Vai direto lá no quiz e dá certo. Alguém confirma que esse link está certo do quiz? Dá um joinha aí, se conseguir entrar. Obrigado, Thiago.
Poxa, bobeei na primeira e esqueci de colocar o acento. Tem um sensor lá que tá, é o sensor de gás, ele está como sensor de som. Os dois ficou errado, né? Ele aceita como sensor de som, mas é o sensor de gás que está lá. Fala, Rodrigo. Terminou? Aparece para você, já terminei já. Uhum. Então, beleza. Falando com os que já terminaram, eu errei uma aí. Aquela Eu também errei um. do transmissor e receptor lá do Né? portão o lá controle, que tem o controle. Eu só li o começo da questão, né? O receptor, não sei do que, fui lá e marquei o receptor, né? É o Aí depois transmissor, que eu fui ver qual né? é o transmissor. Aí eu já tinha errado. Não é o receptor. Eu também errei nessa. Aquela mania de ler metade da pergunta e achar que já sabe, né? Pior que eu fiz a mesma coisa. Eu errei, é a única questão que eu errei mesmo. Também. Eu errei aquela do braço robótico pelo acerto. Daí depois aprendi a colocar ali. Mas, gente, é meio preocupante essa questão dos quizzes, né, professor? Assim, expandindo assim para tudo que tem acontecido nas escolas, assim, porque quantidade, né? Não, você vê, primeiro, você se sente estimulado a responder as questões rapidamente e pensar pouco sobre elas, por causa do estímulo à competição. É uma coisa legal, num momento pontual, pode ser uma atividade complementar, mas colocar isso no centro do processo da avaliação da aprendizagem é um equívoco gigantesco, né, professor? Porque o que a gente tem percebido é que é mais ou menos nessa linha que está sendo proposto, que esse tipo de avaliação, e daí são avaliações, por exemplo, complete as palavras, que tem a ver com memorização de termos. O raciocínio lógico é cobrado, é bastante superficial. O pensamento crítico, então, nem se toca nesse tipo de lógica, sabe? Então, eu acho que é uma ação didática interessante para momentos pontuais, complementares, para ser lúdica, tem que orientá-los sobre a competição. A gente não está competindo entre nós aqui, quem vai ficar por primeiro. Os alunos também, a vida não é um ranking. Isso de você ranqueá-los a todo instante, sabe? Eu não sei, eu vejo com bastante insegurança e crítica colocar esse tipo de avaliação no centro dos instrumentos de avaliação, sabe? E todas as disciplinas e numa quantidade volumosa, né? Te educa a ficar respondendo maquinalmente ali, sem pensar sobre o que se responde. Eu acho que até a retenção de memória é baixa. Eu não sei se é tão eficiente quanto está sendo promulgado, mas os contratos são altíssimos, né? Eu vi com uma plataforma 6 milhões de reais, rapaz. Opa! Isso está no site da secretaria.
Então, assim, eu acho bastante delicado. Por isso que praticamente estão obrigando a usar, né? Não está fácil. Não tá fácil, não. Vai tudo dar certo. Todos já terminaram, pessoal? Estão fazendo ainda? Reclamou. Então, vamos dar continuidade. Agora seria para a gente comentar, né, sobre o quiz, mas não vai dar tempo, porque a gente já está com o tempo escasso. Então, continuando com a apresentação, fazendo uma síntese do que a gente disse, entendemos a diferença entre placa de expansão, placa controladora de comunicação, sensores e atuadores, conhecemos os kits, o kit da robótica, compreendemos suas aplicações, né? Temos uma passada por eles, e fizemos uma atividade sobre os componentes. Já na aula passada, a gente tem esses slides para a gente homenagear um professor que a gente conheça através lá do prêmio da Toda a Matéria, né? Então, quem quiser depois, pega o slide, entra aqui, preenche o formulário e indica o professor para ser homenageado. O Contribua Conosco, vou colocar o chat, o link aqui no chat, e aí é hora da gente comentar tudo que a gente comentou aqui hoje, que a gente está vendo que pode ser melhorado, né? Não que está errado, mas que pode ser melhorado. Professor, só um minuto, você colocou a chamada já? Você Não colocou aí? coloquei, gente. Deixa eu colocar também. O link da chamada. Três perguntinhas bem simples também. E não esqueçam de anotar do diário as considerações de hoje, para que o diário vá ficando pronto já, né, pessoal? Não deixem tudo para a última hora, que daí a gente não vai lembrar o que aconteceu, vai ter que dar uma olhadinha nas aulas para ver. Mas não deixem de ir fazendo concomitantemente, que aí fica muito mais simples. E agora, aquela hora da nossa foto, que na aula passada, na reunião passada, eu esqueci de tirar. Vocês não me falaram nada. O compartilhamento. Então, aquele sorriso. Ganhei na Mega Sena. Iha! Kelly, não tirei a foto ainda. Pedro, Otto, Pedro está com 2. Kelly. Então, vamos lá. O prof, ninguém vai sorrir essa semana, não tem feriado amanhã? Não tá, ninguém, tá todo mundo jururu, né? Na semana do dia 2, professor, daí vai ter de fora novo. Semana que vem, na outra. Daí todo mundo vai ficar feliz. Já estamos sorrindo desde já. Viu, professor, tem um número de linhas por dia no diário? 2, 3? Não tem essa quantidade. É uma síntese. Frase, 2 frases. Uhum. Legal. Pessoal, obrigado pela presença. Boa semana, bom fim de semana. Até quarta-feira que vem. Qualquer coisa, WhatsApp ou Classroom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa semana.